Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência que eu tive no decorrer do tempo que eu estudei a fé católica. E eu anotei aqui algumas coisas interessantes, alguns sentimentos que eu tive, né? Então vamos lá. O primeiro sentimento que eu tive, e é muito interessante, quase todo protestante tem, é o desprezo pela fé católica. Por que você despreza? Não é por maldade. A maioria das pessoas que tem esse sentimento, até anotei aqui, né, uma lista de sentimentos, de concepções que você tem a respeito da fé. Você não tem esse sentimento por maldade, você tem porque lhe ensinaram a desprezar. Então, o primeiro sentimento que eu tive foi o desprezo, né? Aí, por acaso, em determinado dia, estudando uma questão doutrinária, eu saí em um artigo católico. E eu decidi, eu até lembro que eu pensei assim, eu vou abrir aqui para ver o que esse herege está falando. O herege, eu me referi ao padre que escreveu o artigo. Quando eu li aquele artigo, eu achei muita coerência. Eu até estranhei por ter vindo da fé católica, de alguém católico falar aquilo. Até porque eu achei que não conheciam a Bíblia. Então, aquele desprezo que eu tinha já me trouxe ali vamos dizer assim, a próxima sensação, né, o próximo sentimento é pela doutrina católica. Por quê? Porque quando eu li aquele artigo, eu achei muito interessante, muito coerente. Aí me veio aqui o segundo item que eu quero destacar, que foi a surpresa. Quando eu li aquele artigo, aí de repente eu já fui ler mais coisas, né? Porque antes eu estudava só em fontes protestantes. Eu estudava para refutar. E eu tentei me aprofundar, né, na fé católica, com a intenção de refutar, sempre refutar. Jamais, em hipótese alguma, eu queria ser católico. Conforme eu fui estudando, aí sim veio o segundo item que eu tenho aqui, que é a surpresa. Então, toda aquela doutrina, toda aquela coerência, eu posso dizer assim que toda a estrutura da fé, ali a forma que expressa, né, os argumentos, me surpreendeu muito. Então, não era aquilo que eu esperava. Não era aquele espantalho que me ensinaram que era a fé católica. E daí já veio o terceiro item, né, que foi o quê? A admiração. Então, depois de um tempo ali estudando, que eu fui compreendendo a fé católica, eu comecei a admirá-la. Não simplesmente a me surpreender, porque não era mais surpresa que era uma bela doutrina. Não era mais novidade para mim. E conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui me aprofundando na doutrina, eu comecei a admirar. É tão tal que eu já comecei a ter aquele desprezo que eu tinha inicial, né, pela fé católica, por algumas posições protestantes, porque eu já não via sentido. E essa admiração, posteriormente, ela foi se transformando aqui no quarto item que eu quero falar, que é o amor pela doutrina. Creio que eu posso dizer o amor, a paixão pela doutrina. Por quê? Porque, assim, depois que eu me aprofundei bastante, né, eu fui compreendendo que aquele espantalho que me faziam ali da Igreja Católica, ele foi desfeito, e que eu compreendi a fé, pelo menos o básico. Eu comecei nas rodas, né, de conversa com amigos evangélicos, eu já comecei a defender a igreja. Por quê? Porque eu me sentia ofendido e eu já conhecia, né, os argumentos que refutavam as ideias protestantes, refutavam aquelas acusações, e toda essa experiência foi se transformando em amor, né? E esse amor me levou a defender a doutrina católica. E é assim, por essa admiração, por esse amor que me nasceu pela doutrina, que eu estou aqui gravando esse vídeo.
E aqui, diante dessa experiência que eu passei, né, que eu vivi, eu gostaria de convidar, né, aos irmãos protestantes que têm passado por esse percurso que eu também passei, esse percurso que eu fiz, né, de estudos, tanto da história da igreja, que é interessante, como da doutrina católica em si, nas fontes católicas, isso é importante, porque você deve estudar, sim, as doutrinas protestantes nas fontes protestantes e as doutrinas católicas nas fontes católicas. E assim você poder comparar com honestidade e daí tirar suas conclusões. Então, eu acredito que seja essencial estudar a doutrina em si, cada ponto da doutrina, parte por parte, para não misturar as coisas, né? Um dia você se concentre em estudar a questão do purgatório, depois você se concentre a estudar a questão do batismo, o sacramento do batismo, como a Igreja Católica entende. Outro dia você vai se concentrar em estudar a história da Igreja, que é muito importante, né? Então, você estuda a doutrina, estuda a história da Igreja, porque a história da Igreja ela é muito reveladora, de certa forma, em favor da Igreja Católica. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu vi que ela é a Igreja histórica, que remonta, de certa forma, aos tempos dos apóstolos. Voltando no tempo, você encontra o Cristo, que fundou a igreja. Essas coisas são essenciais. Então, você que está nessa caminhada, não faça como eu, porque é interessante que nesse tempo de aproximadamente 3 anos que eu estudei a doutrina católica, eu me afastei por um certo período, porque me veio um medo, aquele temor de me tornar católico. E ao mesmo tempo, me veio o temor de me tornar católico e perder a minha salvação. Porque isso para os protestantes é muito claro. Se você se tornar católico, é sinônimo de você perder a salvação. Isso para muitos, né? Não sei se todos pensam assim. Eu, pelo menos, pensava assim, porque era uma mudança muito grande, muito radical. Né? Então, eu tinha que deixar ali, de certa forma, muita coisa do que eu cria, de toda a concepção que eu tinha do que era o cristianismo, para ir para um lado bem diferente, abraçar uma fé muito diferente. Mas foi necessário. Então eu tive esse medo de perder a salvação e por isso eu me afastei um tempo. E eu creio que também uma questão de orgulho, né? Eu não queria dar o braço a torcer. Eu queria encontrar uma saída, eu queria encontrar um meio de provar para mim mesmo que eu estava certo, que eu não precisava me tornar católico para viver o cristianismo. Mas foi isso que eu tive que fazer, porque eu já não tinha mais argumento para mim mesmo. Eu não tinha. Foi algo que, de certa forma, eu estudei muitas vezes até para refutar. E eu acabei sendo refutado pela doutrina católica. E eu tive que dar o braço a torcer, porque isso faz parte da honestidade intelectual. É mais um ponto que eu quero deixar aqui. A honestidade intelectual. Abra mão do que você crê quando você vê que você não está certo naquele ponto. Né? Por exemplo, eu deixei de crer que o batismo era simplesmente um simbolismo, um ritual. Então, deixei isso de lado, porque eu vi que o batismo ele confere a graça de Deus. Eu deixei de crer em muitas coisas. Não vou citar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então é isso que eu tinha para falar, compartilhar a minha experiência. E eu peço a vocês, irmãos protestantes, que acompanhem o canal. Vão a fundo, estudem a história da igreja. Veja quais as doutrinas que realmente são históricas dentro do cristianismo e tire suas conclusões. Então eu peço que vocês curtam o vídeo aí para ajudar o canal. Também compartilhe, se possível. E se você não é inscrito, se inscreva. Não vai custar nada, muito rápido, né? E assim você vai estar ajudando o canal